Eu quero te contar um pouquinho sobre a abdominoplastia com cicatriz reduzida. Salve, salve, meus queridos futuros pacientes. Eu quero te apresentar na verdade, uma classe de cirurgia super interessante. Na verdade, uma variação das cirurgias de contorno corporal, das abdominoplastias. Sei que você, eventualmente, sabe que precisa de uma abdominoplastia, tem lá uma certa flacidez, mas tem muito medo da cicatriz, do corte. O que existe, né, de variação, de alternativa? Eu quero te contar um pouquinho sobre a abdominoplastia com cicatriz reduzida, que é uma classe de cirurgia super interessante, tem indicação específica, quer dizer, a gente atende um perfil específico de pessoas, naturalmente não é uma cirurgia para todos os casos, então você que se interessa por esse universo, beleza, autoestima, pensa em fazer uma cirurgia de contorno corporal, quem sabe uma abdominoplastia, pode ser que seja uma solução para você. Senta aí, curta, compartilhe, divida esse vídeo aí com quem você imagina que também possa precisar dessa informação. Aqui é sempre absolutamente tudo nesse universo da cirurgia plástica. Meu nome é Dr. Daniel Botelho, sou cirurgião plástico, já há 10 anos me dedico ao desenvolvimento técnico de cirurgias de contorno corporal e cirurgias da mama, e eu quero que você conheça um pouquinho mais desse universo. Bora, roda a vinheta aí, meu povo! Queridos, vamos lá. Abdominoplastia com cicatriz reduzida é sim uma variação da abdominoplastia, é uma cirurgia que existe, é uma cirurgia super interessante quando bem indicada. E exatamente para qual perfil de paciente essa pode ser sim uma cirurgia, uma opção, uma alternativa às cirurgias de contorno corporal excisionais, né? Quer dizer, quando a gente precisa retirar a pele. Principalmente pacientes que tem um pouquinho de flacidez, não muito, mas que tem diastase, que tem afastamento da musculatura. Quer dizer, sabe aquela paciente que teve 2, 3 filhos, que se cuida, não ganhou muito peso, não tem tanta flacidez de pele, tem um pouquinho, mas não muita, e de certa maneira já percebe um afastamento da musculatura dos retos abdominais, já percebe ali que a musculatura está, digamos assim, numa apresentação diferente, né? Que estufa um pouquinho mais quando o paciente senta, dependendo do dia, do que come, a paciente percebe que está mais inchado, o abdômen meio que fica com um balanço diferente que incomoda. Justamente para esse perfil de paciente, essa alternativa cirúrgica, que é a abdominoplastia com cicatriz reduzida, pode sim ser uma cirurgia muito interessante. Eu chamo essa cirurgia de Madame Makeover, né? É uma cirurgia para um público, para um perfil de paciente que normalmente são aqueles pacientes que variam um pouco o peso durante a vida, se cuidam muito, são muito rigorosos, eventualmente tem lá 1, 2 filhos e tem um certo afastamento da musculatura, uma certa diastase, mas não tem indicação de abdominoplastia porque muitas vezes não tem nem pele para abdominoplastia, né? Tem um pouquinho de flacidez, mas não é muita flacidez. Para essas pacientes, né, essa alternativa da abdominoplastia com cicatriz reduzida pode ser sim uma alternativa super interessante. Nessa cirurgia, o que a gente normalmente faz? Qual que é a diferença desse paciente em relação a uma indicação clássica de abdominoplastia? Primeiro, para que vocês entendam. Num caso clássico de abdominoplastia, normalmente a gente tem mais pele sobrando, né? A gente tem muita flacidez acima do umbigo, muita flacidez abaixo do umbigo, tem aquele aspecto do umbigo bem chorãozinho, né? Já nesse perfil de pacientes que não tem tanta flacidez, não tem tanto, quer dizer, muitas vezes tem até o umbigo um pouquinho chorão, mas não muito, né? Bem discreto, e já percebem um afastamento da musculatura mais evidente. Tem uma diastase importante, mas não tem muita flacidez. E nessa cirurgia, o que é super interessante, é que muitas vezes a gente pode utilizar a mesma cicatriz da cesárea. Se a gente não for quase tirar nada de pele, por exemplo, a gente pode fazer a incisão do mesmo tamanho da incisão da cesárea. Tecnicamente não é uma cirurgia fácil, é uma cirurgia difícil, porque a gente precisa fazer tudo que a gente faz numa abdominoplastia, na musculatura, mas com uma cicatriz desse tamanhozinho. Só que acontece, a cicatriz só vai ser pequena quando o paciente realmente tem pouca pele. Se o paciente tiver um pouquinho mais de pele, vai acabar indo para, digamos, ou uma cicatriz um pouquinho maior ou outras modalidades de cirurgia, certo? Então o que acontece? Nessa cirurgia a gente faz um descolamento até essa região mais alta aqui do abdômen. Então a gente descola basicamente toda a musculatura, justamente para a gente expor a diastase, expor a fraqueza da musculatura. E ali a gente começa a fazer aplicatura. E a gente normalmente vai utilizar fio farpado
que é um fio que não precisa da gente ficar dando nó, né? Então a correção da aplicatura é uma correção mais rápida até. Muitas vezes eu também gosto de complementar com um fio, com outros tipos de fios contínuos para me dar um pouquinho mais de resistência nessa aplicatura. Então normalmente eu uso 2, às vezes até 3 fios nesse tipo de cirurgia para corrigir a aplicatura. E logo depois da correção da aplicatura, normalmente a gente vai fazer um reposicionamento da pele. Às vezes há necessidade da gente abaixar um pouquinho o umbigo. Vamos supor que essa paciente tem um pouquinho aquele umbigo chorãozinho, então às vezes assim, ele tá chorãozinho, né? A gente solta ele e reposiciona ele um pouquinho mais baixo, digamos, retirando um pouquinho de pele, não muito. A grande sacada dessa cirurgia é o seguinte: se o paciente tiver muita flacidez ou mais flacidez, para a gente corrigir, a gente vai ter que deixar o umbigo muito baixo, aí esteticamente não fica legal. É melhor partir para outras modalidades de cirurgia. Agora, quando o paciente tem não tem muito, né, tem pouca flacidez, a gente abaixa talvez ali um centímetro e meio o umbigo, é muitas vezes o necessário o suficiente, né? Isso nos ajuda até a retificar um pouquinho mais o formato do umbigo, para quem tem um umbigo um pouquinho chorão, e também vai ser o suficiente para a gente corrigir toda a fraqueza da musculatura. Às vezes até pequenas hérnias, enfim, podem ser corrigidas nessa cirurgia. Então, uma alternativa super interessante. Normalmente a gente utiliza material de vídeo, né, para poder fazer essa cirurgia. Então, as pinças são pinças próprias de vídeo cirurgia, justamente para a gente conseguir dar aquele ponto lá em cima, né, próximo do externo, muitas vezes, quando a gente faz um descolamento mais amplo, vai dar aquele primeiro ponto lá em cima, mesmo com o fio farpado. Digamos, uma passada de fio mais difícil, né? E muitas vezes é necessário esse porta-agulha, digamos, essa pinça mais longa, que são pinças de vídeo cirurgia. É uma cirurgia super avançada, muitas vezes a gente combina inclusive com lipo HD, então normalmente são pacientes magras. Essa paciente, se ela tiver um pouquinho acima do peso, a cirurgia não está bem indicada, então para a gente indicar legal, o paciente tem que ser magra nessa cirurgia. Então por isso que são normalmente pacientes que se cuidam muito, né? Então, não tem muita flacidez e se cuida muito. E que muitas vezes a gente vai associar inclusive com lipo HD. Nós vamos fazer alguns detalhes da HD, pode inclusive fazer um fortalecimento cirúrgico do reto abdominal, que é o que a gente chama de Haft, né? A gente vai fazer enxerto de gordura direto na musculatura, justamente para fortalecer mais essa musculatura com gordura. Isso sim é possível, tá? É como se a gente fizesse uma hipertrofia cirúrgica. Então, assim, é uma cirurgia super avançada. Fica uma combinação de técnicas, normalmente, que é a abdominoplastia com cicatriz reduzida, mais Haft, mais lipo HD. Então, a cirurgia com um padrão de entrega super avançado, mas com uma melhora em termos de harmonia, beleza, surreal, né? Então, uma cirurgia que eu gosto muito. Quando bem indicado, os resultados são excepcionais. Qual que é o X da questão? De fato, é a indicação, tá? Então, você que está me assistindo, está acompanhando esse vídeo até aqui, o que é mais importante é que você fique atento à indicação. Não é para absolutamente todo tipo de corpo, é óbvio. Se o cirurgião pudesse fazer uma cicatriz pequena em todos os pacientes, ele faria naturalmente. Mas o paciente tem muita flacidez, a gente precisa tratar com a técnica adequada, que é a abdominoplastia clássica com lipo HD, associada a Haft também. Agora, se o paciente tem pouca flacidez, nós podemos fazer esse tipo de variação da cirurgia de contorno corporal, que é a abdominoplastia com cicatriz reduzida. Certo? Então, você gostou dessa informação, curtiu? Se inscreva no canal, naturalmente, escreve aqui embaixo se você tem dúvida, gostaria de saber mais sobre essa modalidade de cirurgia. Para quem tem interesse em vir a Londrina também fazer a sua cirurgia, aqui na descrição tem o acesso para contato e agendamento de consultas. As consultas são online, enfim, Brasil, mundo inteiro. Você que tem interesse nesse universo, beleza, autoestima, cirurgia plástica, me segue. Guardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!